Não dá para investir apenas no Brasil. Com as guerras e especulações por poder, até onde vale investir no Brasil e investir no exterior? Neste episódio eu te passarei uma visão de tudo o que aconteceu e de tudo que provavelmente acontecerá na economia mundial e como você pode se posicionar para não depender apenas da economia brasileira. Falar sobre a economia internacional é falar sobre a maior economia do mundo, os Estados Unidos, e sobre o seu principal pilar, a sua moeda, o dólar. O dólar surgiu durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos no ano de 1776, a fim de financiar a guerra e fomentar a nação. Ao longo dos últimos séculos, o dólar passou pelas mais diversas crises econômicas, políticas, guerras, mas sempre se mostrou muito forte e muito resiliente. Que o dólar é a moeda mais forte e resiliente do mundo, isso é um fato. Mas atualmente vivemos sob uma guerra política e econômica entre dois extremos, os Estados Unidos e a China. Uma mudança na liderança econômica mundial pode sim vir a acontecer dos Estados Unidos para a China, mas nessa série trabalhamos com fatos e não com especulações. E nesse momento, o fato é que os Estados Unidos continua sendo a maior potência econômica mundial. Nos últimos episódios eu te mostrei como investir em imóveis ao longo das décadas é uma alternativa acertada. Os imóveis irão proteger o seu patrimônio das crises, das guerras, da inflação e manterá o seu dinheiro ativo ao longo do tempo. Mas como investir em imóveis no exterior? Como eu posso dolarizar a minha carteira de investimentos? A partir de agora eu vou traçar um paralelo entre fundos imobiliários aqui no Brasil e o REITs lá nos Estados Unidos. A alternativa que temos de investimento em imóveis no exterior para acessar o mercado americano é através dos REITs ou Real Estate Investment Trusts, criados em 1960, e esses REITs foram a inspiração para que nos anos 90 fossem criados os fundos imobiliários ou FIIs aqui no Brasil. Já em relação a resultados, ao longo das décadas, os REITs vêm acumulando resultados extremamente expressivos, ficando acima do S&P 500, ou seja, os REITs americanos performam melhor do que as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Uma outra diferença que temos entre fundos imobiliários e REITs é no tamanho de patrimônio. Enquanto os REITs têm um patrimônio acumulado próximo de 2 trilhões de dólares, os fundos imobiliários brasileiros atualmente têm um patrimônio de um pouco mais de 200 bilhões de reais. Uma outra característica que é muito marcante entre FIIs e REITs é que os REITs são muito mais próximos de empresas. Por isso, quando investimos em REITs, nos referimos a ações, enquanto em fundos imobiliários, nos referimos a fundos de investimento. Essa mudança de característica também nos mostrará o porquê da diferença em resultados que teremos entre esses dois ativos. Enquanto os REITs americanos têm um potencial maior de valorização ao longo do tempo, os fundos imobiliários, em contramão a isso, têm uma potencialidade maior de te distribuir dividendos mensais muito maiores do que os REITs. Essa mudança de característica permite aos REITs reinvestirem grande parte do seu lucro dentro da operação, enquanto os fundos imobiliários têm por regra, têm por lei, distribuírem pelo menos 95% do seu lucro como dividendos aos cotistas. Se formos olhar somente em dividendos, os fundos imobiliários aqui no Brasil distribuem em média entre 8% a 15% de dividendos anualmente aos seus cotistas. Já os REITs americanos têm uma taxa média de distribuição entre 2% a 4% de dividendos ao ano aos seus acionistas. Em retorno anualizado, quando se leva em consideração potencial de valorização mais dividendos, os REITs rendem em média de 11% a 12% de retorno ao ano. Já os fundos imobiliários nos últimos 10 anos renderam algo próximo de 10% a 11% de retorno anualizado.
Outra coisa que é super importante e precisa ser dita é a questão dos impostos. Nos fundos imobiliários, os seus impostos são zerados, ou seja, aquele dividendo que cai na sua conta, você pode já fazer o que bem entender com ele, porque não terá mais nenhum tipo de impostos. Já na questão de ganho de capital, ou seja, comprar um fundo imobiliário mais barato e vender mais caro, você sim tem um imposto sobre isso, que é de 20% sobre o lucro. Já nos REITs, as regras mudam um pouco. Nos dividendos, você já tem retido na fonte 30% de imposto sobre o seu dividendo. Você já recebe o dividendo com esse imposto já descontado. Já no ganho de capital, comprar mais barato para vender mais caro, você tem uma isenção de até R$35 mil por mês. O que precisa ficar claro aqui são as minhas perspectivas futuras para ambos os mercados. O que eu vislumbro para os próximos anos e décadas do mercado de fundos imobiliários é que cada vez mais ele se pareça com o mercado de REITs lá nos Estados Unidos. Aqui já vemos que os fundos imobiliários buscam investir em tipos de imóveis muito próximos dos REITs, em imóveis de infraestrutura, em imóveis voltados para o segmento logístico e industrial, para a parte varejista e também para a parte de data center. Outra diferença que temos entre FIIs e REITs é que os REITs possuem a liberdade de investir em imóveis, onde bem entender, não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo. A gente tem vários REITs que investem em imóveis em 10, 20, 30 países diferentes. Inclusive aqui no Brasil a gente tem imóveis pertencentes a REITs americanos, enquanto os fundos imobiliários ainda não possuem essa flexibilidade na lei, podendo apenas investir em imóveis aqui no Brasil. Logicamente que isso são regras que ao longo do tempo podem ser modificadas dentro dos fundos imobiliários, e quanto mais o mercado ganha atração, e atualmente já temos 2 milhões de investidores no mercado de fundos imobiliários, as possibilidades se tornam cada vez maiores. A minha expectativa é que ao longo dos anos os fundos imobiliários se tornem muito mais próximos dos REITs, se parecendo de fato com empresas do que com fundos de investimento. Só para você ter ideia do tamanho de um REIT, lá nos Estados Unidos nós temos o American Tower. Para quem não sabe, o American Tower é o maior REIT de infraestrutura da Bolsa Americana. Só de patrimônio, o American Tower tem um patrimônio de 1,5 vezes o tamanho da Petrobras. Somente o American Tower tem imóveis localizados na Índia, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Alemanha e mais de 20 outros países espalhados pelo mundo. Atualmente, está cada vez mais fácil o investidor brasileiro ter acesso ao mercado americano através de corretoras especialistas em ligar o investidor brasileiro à Bolsa de Valores americanas, com taxas muito simples e todo o acesso em português. Agora que você entendeu que de fato é imprescindível você ter parte do seu patrimônio em um mercado forte, em uma moeda forte e fora aqui do Brasil, você deve estar se perguntando: quanto do meu patrimônio eu devo ter fora do Brasil e qual deve ser a minha estratégia de investimentos para 2023? Nos próximos episódios eu te passarei a minha estratégia completa e quais porcentagens que eu vou investir em renda fixa, fundos imobiliários e REITs lá nos Estados Unidos. Se você gostou desse episódio, deixa aqui abaixo o seu like, o seu comentário do que você está achando da nossa websérie até aqui. Eu te espero no próximo episódio.